Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos agora para a meditação da palavra. Gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 20. João 13, versículo 20, amém? 13, João 13, 20. Eu disse 3, perdão, desculpa. João 13, 20. Ok. Meus amados, o ano 2019 é o ano da honra. Todas essas temáticas, Deus nos revela através de muita oração e de tempo de comunhão, e sensibilidade, discernimento do Espírito, para não fazermos a nossa vontade, para não guiarmos nada, mas para sermos guiados. E 2019 é o ano da honra, é o ano que a igreja estará completando 50 anos de existência, desde 1969, olha só, e agora 2019, isso é uma maravilha, é uma igreja que tem história, que tem trajetória, que tem nome, que tem sobrenome, que tem procedência. Nessa era que nós vivemos, isso faz toda a diferença, principalmente em um tempo em que igrejas são abertas em todas as esquinas, de todas as formas, de todos os meios, devido à influência do movimento neopentecostal, enfim, não vamos adentrar nesse assunto. Mas esse ano é o ano da honra. E durante todos os cultos de ceia nós vamos falar sobre a honra. Nós vamos falar sobre a honra a Deus, sobre a honra aos pais, sobre a honra aos cônjuges. Nós vamos falar sobre a honra uns aos outros. Nós vamos falar sobre a honra aos filhos, ou seja, a honra será apresentada em todas as dimensões. E hoje, especificamente, tendo em vista que a partir de fevereiro os ministérios retornam com todo o gás, com todo o vapor, com todo ardor para trabalhar com o Senhor, para o Senhor. Então nós vamos falar sobre a honra às autoridades espirituais. Honrando é o tema nosso, honrando a autoridade espiritual. Honra é expressar apreço, o sentido da palavra honra, é expressar valor, conferir importância e reverência. Esse é o sentido da palavra honra. E o que a Bíblia nos ensina acerca de honra é que a gente honra a pessoa não pelo mérito, a gente honra a pessoa pela posição. Deus precisa, na realidade, nós precisamos permitir que o Espírito Santo venha nos trazer esse entendimento. Eu vou repetir, irmãos. Quem tiver caneta, papel, vai anotando, tá? Se você for um ávido e um assíduo leitor das Escrituras, estudante da palavra, eu recomendo as anotações. Muitas coisas, no seminário não havia culto que eu não tivesse anotando. Ainda hoje eu tenho essa prática comigo de anotar. Então, honrar não pelo mérito, mas honrar pela posição. Quando a Bíblia diz que, por sinal, é o primeiro mandamento com promessa, nós vamos falar sobre isso no futuro, quando o estudo for sobre honra aos pais. O primeiro mandamento com promessa, ou seja, Deus vai entregando os mandamentos, mas tem um que ele diz que o cumprimento desse mandamento vai gerar promessas na vida da pessoa, vai culminar em promessas. Que mandamento é esse? O primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai, tua mãe, para que se multiplique os anos de sua vida sobre a terra. A Bíblia não entra no critério se os pais são bons ou maus, se estão certos ou se estão errados. Não está nem aí. Honre. Se existe um homem que entendeu muito sobre honra, esse homem chamou tanta atenção de Deus, que Deus disse bem assim: você, só você, é o homem segundo o meu coração. Ninguém mais tem o meu coração, só você. Que homem era esse? Davi. Se você vai entender o porquê Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus, gente, algumas virtudes que havia em Davi
É como um adorador quebrantado. Qualquer um pode ser um adorador, mas um adorador quebrantado como Davi, que se derrama, que se deleita na presença de Deus. E a outra questão, a submissão às autoridades que Davi tinha. Você conhece a história, nós não vamos nos aprofundar nisso. Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul. Ali era a oportunidade de ouro. Era a oportunidade de ouro. Ele rasga as vestes, e quando ele rasga as vestes do seu coração, a Bíblia vai dizer que ele consentiu ao ponto de que chorou amargamente. E ele diz bem assim, né, poderia eu tocar no ungido de Deus e ficar impune? Ele não está respeitando Saul como pessoa. Ele está respeitando Saul como autoridade. Ele reconhece que Saul não tem nenhum mérito, mas ele tem uma posição, e essa posição foi Deus que deu. É interessante falar mais um pouco sobre isso. Davi tinha alguns motivos para matar Saul. Vou te dizer quais. Primeiro, Deus já tinha rejeitado Saul. Deus disse ao profeta Samuel: eu o rejeitei e não quero mais. Segundo, Deus já tinha ungido Davi na casa dele, na frente dos pais e dos irmãos. Você pensa que isso é bobagem, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Saul foi ungido, Saul foi à casa do profeta. Quando Davi foi ungido, o profeta veio à casa de Davi. Isso faz toda a diferença. E Davi foi ungido na frente dos pais e dos irmãos que tanto perseguiram. Segundo motivo. Terceiro motivo, Davi já tinha caído na graça do povo. A cantiga que o povo entoava era: Saul matou seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. O povo gostava mais de Davi do que Saul. Esse é qual o motivo? Terceiro. Quarto motivo, eu estudei, e antes desse momento, o rei Saul já tinha tentado matar Davi 7 vezes. Criou emboscada, chegou a criar situações, né, para tentar matar a vida de Davi. Davi estava foragido. Davi poderia alegar, sabe o quê? Um direito que sempre existiu: legítima defesa. Eu estou me defendendo, e para me defender, a mãe de alguém vai ter que chorar, que seja a mãe dele, não a minha. Davi poderia ter alegado isso. Quinto motivo, quando Davi entra na caverna à noite, está o exército todo de Saul, ele passa por todos eles, ele e Joabe. Chega onde está o rei Saul, ele pega a espada do rei. Quando ele pensa em decapitar o rei, vem Joabe e diz bem assim: meu rei, para Davi, hoje o teu Deus, o nosso Deus, te entregou o reino. É a tua hora, é a tua vez, é a tua chance. Faz o que tem que fazer. Olha só, uma profetada, né? Uma profecia na hora. Você já está empolgado a fazer algo, aí de repente você diz: tudo que eu queria era isso. Aí, de repente Davi diz: Senhor, manda uma confirmação que eu devo fazer. Aí vem Joabe e profetiza. Davi simplesmente corta as vestes, sai de fininho e começa a chorar amargamente, como criança. Veja o choro de Davi na Bíblia. Ele chora amargamente, profundamente, e ele diz: poderia tocar eu no ungido de Deus e ficar impune? Eu pergunto a vocês, irmãos, venhamos e convenhamos, com total franqueza, Saul tinha algum tipo de mérito? Não. Davi respeitava o mérito de Davi? Ou Davi respeitava o mérito de Saul? Não. O que é que Davi respeitava em Saul? A posição. Foi Deus que colocou ele. Deus que tire. Eu não quero carregar em minhas mãos sangue reais. Eu não quero ser conhecido como um autor de um golpe de Estado. Eu não quero sujar as minhas mãos com o sangue de um rei. Então, para a gente entender o coração de Davi, a gente tem que entender, para a gente entender porque Deus disse: esse é um homem segundo meu coração, a gente tem que entender a sua essência e natureza. Agora, a nossa realidade é diferente de outras. Gente, eu tenho um toque, tá? Eu tenho um toque que é transtorno obsessivo compulsivo. Quando alguém fala uma com outra, eu já fico aqui
querendo saber o que ela está falando. Sou curioso demais. Então, se eu ver alguém falando, eu vou dizer: ei, fala mais alto para eu entender. Me perdoa, gente, mas é coisa minha, né? Eu fico, se levanta alguém, eu fico perguntando: o que foi que ela foi fazer? Número 1 ou número 2? Ora por mim. É coisa minha, então eu peço, não é de hoje, né? Se tiver alguma pergunta para fazer, faz. Mas sala de aula, quem é meu aluno já sabe. Eu preciso da concentração de vocês, porque eu estou concentrado em vocês. Entendeu? E preciso que vocês estejam concentrados em mim. Certo? Desculpa, eu esqueci. Não é deselegante, gente? Não é deselegante? A gente não fica com cara de trouxa? É assim que às vezes eu me sinto. Ok, voltando ao assunto. Onde é que eu estava mesmo? Gente, isso, ó, teve um dia de quinta-feira aqui que minha mãe é essa mulher bonita aqui, ó, jovem, nem parece que é minha mãe, parece que é minha irmã mais velha. Estava lendo a Bíblia, eu endoidei aqui. Ela diz ela que estava anotando a Bíblia. Eu disse: Maria José, não é hora de ler Bíblia. Tem hora para tudo. Teve um culto aqui que o pastor estava pregando, o pastor de fora. Tinha um irmão assim, ó. O pastor pregando. Depois o irmão pegou e fez assim, ó. Diogo lembra disso, Diogo? Não foi Diogo não, tá? Depois eu chego, Diogo e Éder, diz bem só, vamos orientar o irmão. Irmão, não faça isso, é falta de educação. E aqui a gente vai doutrinando a igreja, ensinando aos irmãos, ler a Bíblia, fazer anotação não tem problema, mas ler a Bíblia durante o culto, tem gente que quando o pastor está pregando, está assim o tempo todo. Só que ele não está lendo nada, em alguns casos, que o pastor está falando, ele está lendo outra coisa. E isso se interpreta como falta de educação, ok? E a minha missão é essa, né? É instruir. Voltando ao assunto, honrando a autoridade espiritual sobre o nosso Brasil, sobre o nosso país. Fazendo uma leitura histórica da nossa cultura, existe na nossa nação uma grande desonra à autoridade espiritual. Uma grande desonra à autoridade espiritual. O Brasil é uma nação de desonras à autoridade espiritual. Aí nós estamos vivendo em 2018 algo que os irmãos nunca imaginou ser possível, e que até agora, 2018 ano passado ainda, que até agora nunca se ouviu falar em nenhuma nação. 18 pastores tiraram sua própria vida. Nunca isso aconteceu em nenhuma nação. Porque no Brasil está havendo um avivamento, está havendo isso. São as desonras sacerdotais. Aí quando a gente vai para a raiz da nossa história, nós percebemos que o Brasil nunca foi um país colonizado. O Brasil foi um país explorado. Os ingleses colonizaram, os espanhóis colonizaram, mas os portugueses exploraram a nossa terra. Exploraram da pior maneira, chegaram invadindo, matando os índios, destruindo tudo. Então criou aquele ranço, criou aquele estigma, criou aquele celeuma. E hoje a desonra em nosso país não se refere simplesmente à autoridade espiritual, não. É a autoridade de filhos para com os pais que não existe. É a autoridade de funcionário para patrão. Funcionário não sabe honrar patrão no Brasil, gente. Funcionário não sabe reconhecer que o pão que ele coloca na mesa é por causa do patrão. Não sabe honrar, não sabe considerar as pessoas. Não sabe vestir a camisa da empresa, da instituição. Não sabe. E aí vê a nossa política. É notícia e manchete em todo mundo. Que bagunça, que zorra. E o porquê isso? Porque nós não temos princípio de autoridade e submissão. O nosso problema está na raiz. Agora detalhe, sabe quem que pode mudar isso? A igreja.
Somente a igreja pode resgatar o princípio de autoridade. Somente a igreja pode trazer de volta o princípio da honra. E 2018 não foi um ano fácil. E 2019 já começou difícil. Eu postei recentemente no grupo dos líderes já um outro problema que aconteceu, né? Então, que os irmãos possam entender toda essa dimensão. E na medida que eu for falar aqui, é importante para a igreja, porque existe a honra, a autoridade espiritual como pastor, mas a honra, a autoridade espiritual como líder. Líder do Ministério Louvor, líder de teatro, líder de dança, líder dos homens, das mulheres, dos jovens, dos adolescentes, que também são bombardeados. Que bom, líder, que você está aqui, para que você possa entender onde você está pisando, onde você está inserido, não se sentir perdido no espaço, no tempo e no espaço. Então você que é líder, aprenda, você que é liderado e um dia pode se tornar líder, aprenda da parte de Deus. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 20. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Quem foi que disse isso? Tira a palavra receber e bota honrar. Em verdade vos digo, quem honrar aquele que eu enviar, a mim me honra. E quem me honrar, a mim honra aquele que me enviou. Quando você honra um líder, você está honrando o líder dos líderes, que é Deus. Quando você recebe um líder, você está recebendo Jesus. Quando você recebe Jesus, você está recebendo Deus. Vocês estão entendendo? Agora, eu conversando com o Braz há um pouco tempo, o Braz fez essa observação bem interessante. Adão, quando erra, ele não coloca a culpa simplesmente na mulher, não. Ele coloca a culpa em Deus. Ele diz, a mulher que tu me deste. Ou seja, a mulher que tu me deste, ele está colocando a culpa em Deus. Muitas pessoas hoje fazem o mesmo álibi de Adão. O pastor que tu me deste, o líder que tu me deste, e coloca a culpa em Deus. Teve um dia que o profeta Samuel estava chorando. Deus disse, Samuel, vem aqui. Leia a Bíblia e você vai ver que está escrito. Não é a ti que eles rejeitam. É a mim. É a mim. Então toda desonra a uma autoridade espiritual é uma desonra a Deus. Quem não aceita uma autoridade espiritual na sua vida, não aceita a Deus. Olha que texto tão claro, gente. Agora essa autoridade espiritual que é aqui, tem 4 ali. Ali tem um líder. Onde existem 2 pessoas, haverá um líder. O líder dos remanescentes, que é o nosso irmão Lucas. Onde existem 2 pessoas, haverá um líder. Você não entendeu que o reino de Deus é feito com ordem? E é impossível existir ordem se não houver hierarquia. A ordem sempre existiu antes da fundação dos séculos. E depois da consumação dos séculos, vai existir hierarquia. A Bíblia nos apresenta o reino dos céus com anjos, querubins, serafins, arcanjos, 24 anciãos, 4 seres viventes, né? E todos esses seres celestiais. Quando a Bíblia nos fala sobre a eternidade, a Bíblia vai nos falar sobre galardões, que são recompensa, ou seja, galardões diferentes. Não existe ordem sem hierarquia. Não existe, então tudo, Deus estabeleceu hierarquia. Deus estabeleceu esse princípio de autoridade, submissão. O homem é autoridade sobre a sua casa, sobre o seu lar. A mulher entender o que realmente é submissão e viver submissa a um marido que é submisso a Deus. Isso para ela é proteção, para ela é preservação. Agora existe uma cultura sendo infiltrada, né, em nosso meio de uma forma tão sutil que vai distorcendo com todas as ordens e a gente não percebe isso. As mulheres não querem mais ser femininas, querem ser feministas. E nesse processo de serem feministas, querem assumir o papel do homem. E os homens estão se afrouxando cada vez mais. Não é? É feio um homem que não tem papel de homem.
que não tem uma figura de homem, que não tem uma posição de homem, né? E eu não estou falando de ser machista, não, porque para Deus nem machismo nem feminismo. Para Deus é o homem ser homem e a mulher ser mulher. Amém, irmãos? Então vamos para outro texto, 1 Pedro 2,17. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Ainda sobre honra às autoridades. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. O rei é uma autoridade, e o princípio que a Bíblia está nos dizendo é honrai ao rei. Por exemplo, como Dilma Rousseff foi eleita, o seu pastor dobrou os joelhos no altar e orou por ela. E você sabe que eu não sou esquerda. Quando Bolsonaro foi eleito, seu pastor da mesma forma dobrou os joelhos e orou por ele. Seja lá quem for eleito, nós temos que dobrar os joelhos e orar para que Deus dê graça, para que Deus dê sabedoria. Torcer para que o presidente dê errado somente para convencer o seu ego e dizer que você estava certo, é como você entrar no avião e torcer para que o piloto tenha um mal súbito. Tem muita gente torcendo para que as coisas dêem errado. Então honrai o rei, é honrar o teu presidente, é honrar o teu prefeito. Não significa que você vai concordar, mas você vai respeitar a posição que ele exerce. E vai entender aquilo que Marcondes, infelizmente Marcondes tão pacífico, entrou em uma guerra, mas é impossível ser cristão nesse tempo e não viver em guerra, onde citou apenas um texto que está lá em Daniel capítulo 2. Deus estabelece reis, remove reis, muda tempo e estações, e tudo faz conforme lhe apraz. Para que colocou isso? Lá vem um enxame de abelha tentando persegui-la, mas a graça e a sabedoria de Deus na sua vida é evidente e ela nos preserva. Então honrar, é isso que a Bíblia nos diz. E nós vamos entender que muitas pessoas deixam de ser abençoadas simplesmente porque não entenderam o princípio da honra. Agora, como honrar as nossas autoridades? Honrando a autoridade espiritual. Como honrar? Nós vamos aqui pontuar em três pontos, três princípios. Em primeiro lugar, lembrando, Hebreus 13:7. Hebreus 13:7. Lembrando. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrando, o que é que nos diz? Lembrai-vos dos nossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Como honrar um pastor, como honrar um líder ministerial? Lembrando. Lembra dele nas tuas orações. Lembra. E faz questão de lembrar dele. Esses dias eu fui muito abençoado. Acho que foi quinta, Valdir e Débora de repente apareceram no gabinete, lembraram do pastor e ali trouxeram uma palavra para o pastor. Juraci de vez em quando faz isso. Ela entra lá, começa a abrir o Cantor Cristão. Nunca mais ela fez isso. Ela abre o Cantor Cristão, canta umas 2 canções. Depois, pastor, posso orar por sua vida? Pode, minha irmã. E ela faz isso, ela não sabe o bem que ela me faz, E Valdir e Débora fizeram isso quando eles saíram. Eu disse: olha, vocês não têm a mínima noção do que aconteceu, de como foi meu dia. Eu quero agradecer que vocês foram a resposta de Deus para esse momento. Lembrar, eu estou falando aqui do pastor, mas você, líder, liderado, lembrar do seu líder. Quem é o seu líder? Lembra dele. Lembrai-vos dos vossos guias. Isso porque a gente tem tendência de esquecer. Sabe, infelizmente, a pessoa faz 99%, mas ela só é certo, Ela só é lembrada pelo 1% de falta ou falha que ela venha cometer. Quando a gente faz tudo certo, ninguém lembra. Mas quando a gente faz ou deixa de fazer algo, aí a gente é lembrado. Aí tudo é apagado, tudo é esquecido. E isso é triste, gente. Isso é triste. Isso é tão triste que deixa eu contar uma história para você.
rapidinho, que eu estou vendo meu tempo já está se encurtando. Um rei considerado muito cruel, carrasco, algoz, tirano, implacável. Ele tinha vários súditos e um deles era muito sábio. E esse sábio ajudou muito tempo esse rei, mas um dia ele falhou. E o rei simplesmente o condenou à pena de morte naquela época, que era colocar ele em um canil, onde tinha muitos cães, famintos, cruéis. E o rei tinha um costume de conceder o último pedido aos sábios. Ele simplesmente determinou a sentença: você há de morrer, não tem como escapar. Vai morrer dessa forma, agora faça seu último pedido. Ele disse: rei, me dê 10 dias de vida, só 10 dias de vida. E o rei disse: pensem, como é um costume nosso, conceder o pedido, desde que não altere o ultimato, a sentença final, pode ir. Aí esses 10 dias, sabe para onde ele foi? Para o canil. Primeiro dia ele deu comida aos cachorros. Segundo dia ele deu banho nos cachorros. Terceiro dia ele começou a acariciar os cachorros. Quarto dia ele começou a passear com o cachorro. Quando chegou no 10º dia, o rei disse: chegou a sua hora, chegou a sua vez, e a palavra do rei tem que ser mantida, sustentada, não pode voltar atrás. Colocou o homem no canil, e para surpresa dele, os cães vieram até ele, começaram a lamber, começaram a alisar, coisa que quem tem cachorro sabe como o cachorro faz, né? Pular, se abraçar. O rei disse: eu não estou entendendo, o que foi que aconteceu? Bom, a sentença era que ele ia morrer com os cães, agora eu já não posso mais matá-lo. Ele foi absorvido. Aí quando procurou, ficou quieto. Aí disse: como foi que eu lhe consegui? Eu disse: ó rei, eu lhe servi durante 40 anos, e por causa de uma falha o senhor quis me matar. Eu servi aqueles cães por apenas 10 dias, e por causa disso, eles serão gratos a mim por resto das suas vidas. Infelizmente, os cães sabem ser muito mais gratos do que os homens. Você entende aí? Quem é pai sabe, né? Os meninos não têm noção. Alguém diz bem assim, que a gente aprende a ser pai quando se torna filho, né? Que a gente, ou melhor, a gente aprende a se aprende a ser filho quando se torna pai, e aprende a ser pai quando se torna avô. Aprende a ser filho quando se torna pai, que a gente tem uma noção do trabalho que a gente deu aos nossos pais. E aí quando chega adolescente, fica reclamando de tudo. Eu não pedi para nascer, eu quero roupa de marca. Coitado dos pais, né? Dei tanto trabalho à minha mãe, depois quando eu vejo meus filhos hoje, eu disse: eles não têm noção do sacrifício que há, né, que os pais fazem para ver os seus filhos bem. Aí o pai faz, e a história é a mesma. Num dia que deixou de fazer, os filhos ficam tudo emburrado, né? Fica tudo com cara feia, sem reconhecer a consideração que há nos pais. Lembrai-vos dos vossos guias. Vamos mudar isso, gente. Nós temos a oportunidade de mudar isso. Lembra, de vez em quando o meu telefone toca de madrugada. Isso, eu tenho 13 anos de ministério, e 13 anos eu ainda fico na expectativa: será que é um pedaço de bolo que estão trazendo para mim? Não é problema. Pastor, vem aqui em casa que o negócio está feio. Aí a gente vai, né? É sempre assim, ser pastor é uma coisa séria, gente. Sabe a biometria? Eu fui fazer agora do título, né? Sentei lá para fazer a biometria. A menina: profissão. Aí eu disse: olha, eu sou pastor, não é visto como uma profissão, é minha vocação, mas isso é o que eu sou. Ela disse: eu vou colocar outros. Aí: você é pastor de que igreja? Eu sou da Igreja Batista Evangelizadora. Olha, pastor, estou precisando de oração. A minha vida... Começou a descrever a vida dela todinha. Disse: amém, irmã, vamos orar. E depois no final ela disse: ore também pela minha cunhada que está passando por isso. Eu disse: amém, irmã. Nós vamos orar sim. Mas, gente, nós temos a oportunidade de mudar essa cultura e honrar. E como honrar as nossas autoridades? Lembrando. Eu louvo a Deus pelo cuidado da Igreja Evangelizadora. Dia do pastor, dia do aniversário. Os irmãos mandam mensagem, eu leio todas elas, demonstram carinho, demonstram afeto, e a gente se sente motivado, estimulado a fazer o nosso melhor,
Isso é muito importante. Então, lembrando, mais algum detalhe que eu preciso estar ainda dentro de lembrar é Mateus 10, 40 e 41. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Uma maneira de lembrar. Olha o que nos diz, Mateus 10, 40 e 41. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, aquele que me enviou. Desculpa, gente. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Versículo 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Gente, isso aqui é muito sério. Quem nega um copo de água? As pessoas chegam lá na sua casa batendo na porta. Dona Maria, seu Zé, copo de água, por favor. Aí você vai lá oferecer o copo de água, né? Copo de água a gente dá para qualquer um. Para qualquer um. A Bíblia está querendo dizer aqui que o mínimo que você faz por um homem de Deus, por uma mulher de Deus, por um líder instituído por Deus, o mínimo que você faz é suficiente para que você não venha perder o que é mais valioso que Deus vai nos dar, o galardão. Dá para entender isso? O mínimo faz com que a gente não venha perder o mais valioso no céu, que é justamente o nosso galardão, a nossa recompensa. Aí o texto vai dizer, nos lembrar, quem recebe um profeta, no caráter de profeta, recebe a unção de profeta. Deixa eu resumir isso aqui em uma frase. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Eliseu respeitou a unção de Elias. Josué respeitou a unção de Moisés. Samuel respeitou a unção de Eli. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Entendeu? Você vai acabar atraindo. Então, leve em consideração essas situações. Segunda verdade, obedecer. Além de lembrar, obedecer. Hebreus 13, 17. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. Assim nos diz o texto: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como devem prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Por isto não aproveita a vós outro. Ok? Obedecer. Lembrar e agora obedecer. Obedecer aos vossos guias. Sejam submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas. Um dia estaremos diante de Deus prestando conta, para que faça com alegria. Ou seja, o que Deus quer é que o pastor tenha alegria, que o líder tenha alegria e não gemendo, porque isto não vos será útil. O que a Bíblia está nos dizendo é que ele censura a igreja quando a igreja deixa de honrar suas autoridades espirituais, porque isso não vos será útil. Deus começa a censurar o povo. Quer um exemplo disso? Tem muita coisa a falar, nós não vamos ter tempo hábil, mas nós pretendemos no final do ano transformar essas ministrações em um livro sobre o princípio da honra e abordar tudo isso para que seja usado nos pequenos grupos, para que seja usado no devocional e para que de alguma forma a gente venha mudar essa cultura em nossa nação, em nossa geração. Mas se você for ver a Bíblia em Joel, gente, o povo de Deus passou pela uma das maiores crises porque deixaram de honrar os sacerdotes. Está escrito em Joel.
O motivo é justamente esse. Por causa da desonra que foi feita aos sacerdotes, o povo de Deus todo começou a perecer. Uma das maiores crises está escrita em Joel. Um texto que eu não vou ler para vocês, mas vou citar referência, é Mateus 13, 57 e 58, onde nos diz que Jesus poderia fazer muitos milagres, mas não fez por causa da incredulidade do povo. E o que é que nos diz esse texto? Jesus em Nazaré, o que é que nos diz esse texto? Jesus olha para o povo e diz: um profeta não tem honra em sua casa. Imagine Jesus olhar para o seu povo e dizer: um profeta não tem honra em sua casa. Meu ministério aqui acabou. Eu vou agora para Cafarnaum. E Nazaré deixou de viver os milagres da parte de Deus, porque não honraram Jesus. Como não honraram Jesus? Não acreditaram em Jesus. E aí eu pergunto, quantas coisas a gente deixa de viver, quando a gente deixa de acreditar nos nossos líderes, acreditar nas pessoas que Deus levantou para ser os nossos guias, e o próprio Deus diz: obedecer aos vossos guias. Gente, a igreja tem mais de 30 ministérios. Ministério de homens, precisa de você. Ministério de mulheres, adolescentes, jovens, precisa de você. Aí vem o ministério de teatro, vem o ministério de dança, ministério de louvores. Uma hora ou outra o inimigo quer cirandar em nosso meio. Aí é necessária a intervenção pastoral, onde a gente senta e faz a pergunta: a quem estamos servindo? A quem estamos servindo? Então as coisas são simples e práticas, como dizia Thales Roberto: fácil demais viver em paz, a gente que complica tudo. A gente que complica tudo. Então é simples o reino de Deus. Então, obedecendo. E agora, por fim, devido ao tempo, lembrando, obedecendo e agora amando. Amando, isso mesmo, amar. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Primeiro Tessalonicenses 5, 12 e 13. O que é que nos diz? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestem, e que os tenhais com amor e que os tenhais em grande estima e amor. Aqui vai dizer que os tenhais em máxima consideração, por causa do trabalho que realiza. Tende paz entre vós. É forte, né, gente? Ou seja, e o que tenhais em grande estima e amor, por causa das suas grandes obras, tende paz entre vós. Como honrar as autoridades espirituais, lembrando, obedecendo, e agora nos diz o texto, amando. Ame o seu líder. Eu não estou falando somente sobre o pastor, não. Estou falando sobre o líder, sobre o seu líder. Quem for o líder que Deus lhe colocou, você não sabe o que é ser líder. O apóstolo Paulo vai descrever vários problemas que ele teve, e no final ele vai dizer: e o que pesa sobre mim todos os dias é a preocupação sobre a igreja de Deus. Preocupação que um líder tem de fazer o melhor, de se dedicar ao melhor. O ministério infantil está ali com as nossas crianças, mas eles passam a madrugada todinha se planejando, se projetando, se estudando, para chegar aqui de manhã e dar um alimento, um banquete para os nossos filhos. E a maioria de nós não trazemos os nossos filhos para a escola bíblica. Não é desestimulante? Imagine você preparar o estudo a madrugada todinha. Eu ouço essas mulheres, é isso que elas me dizem. Quando chega, sabe, com todo ímpeto para dar aquela lição, os pais não estão trazendo os filhos. Como isso é desestimulante. Que a gente não venha desestimular os nossos líderes, que a gente, ao contrário, venha motivar,
Olha André lá, estava falando agora, viu André? Sobre o Ministério Infantil que passa a madrugada, semana, trabalhando, projetando, para dar o melhor. Isso além do Ministério Infantil, irmãos, tantos outros ministérios que se dedicam. Aqui está a líder do Ministério de Dança, Priscila. Ela poderia aproveitar o sábado, tendo em vista que ela é proprietária do complexo de dança, né, de uma academia, de uma escola de dança. Ela poderia aproveitar o sábado para descansar. Mas não. Ela vem dançar, muito bem. E ela vem dançar. E abre o espaço do complexo para... Aí tem Thelma aqui, líder do Ministério de Teatro, né? Daiane agora teve bebê, está vivendo essa fase maravilhosa ao lado do seu esposo. Passou o cajado e o legado para Thelma. Né? E Daiane sabe muito bem o que eu estou falando, né, Daiane? O que é se preparar, o que é se dedicar, o que é fazer o seu melhor. Tudo que o líder quer é que haja assiduidade. Tudo que o líder quer é que haja compromisso, que haja frequência. Tudo. Que está escrito em Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Sabe o que é que Deus diz? Se for para fazer de qualquer jeito, faça não. Deixa sem fazer. É o que Deus disse para a igreja de Laodiceia, né? Em Apocalipse 3. Você escolhe ou quente ou frio. Mas morno não. Morno causa em mim repugnância, ânsia de vômito. Eu não quero morno. Então ou você é ou você não é. Não pode ficar no meio termo. Então ame o seu líder. Agora como é que a gente vai amar? Eu vou te ensinar a amar se você ainda não ama. Meu irmão, não vem com discurso de amor não. Não vem com sermões de amor não. A Bíblia vai nos dizer que o amor não é teórico, o amor é prático. Romanos 5:8, Deus prova seu amor pelo fato de ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Merecíamos? Não, mas Jesus fez o que fez, morreu em nosso lugar. O amor é prático, é aquilo que eu costumo dizer, e não canso de repetir. É possível dar algo a alguém sem amar, mas é impossível amar alguém sem não dar algo. Quem ama se doa, quem ama se entrega, quem ama abençoa, quem ama tem prazer e satisfação. Não é verdade? Então amar é se doar. Discursos não, gente, os discursos não vão mudar o mundo. Madre Teresa de Calcutá um dia diz o seguinte: se vocês desejam a paz mundial, voltem para suas casas e amem as suas famílias. Atitudes, são práticas que vai mudar a nossa realidade. Ainda que eu tenha fala a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Então como honrar amando e como amar? Gente, uma das maneiras de amar é provando esse amor. Ele não seja teórico, que ele não viva no mundo das ideias e no mundo dos discursos, mas pratique esse amor, honrando o seu líder, abençoando o seu líder, sendo prestativo ao seu líder. Aí sim, você vai demonstrar amor. Pergunta às mulheres que aqui estão: você quer que um homem diga todos os dias a você: eu te amo, eu te amo? De manhã você acorda toda descabelada, com a remela nos olhos, o capitão está no vento, e ele olha para você: eu te amo. Vai dormir da mesma forma: eu te amo. Mas não dá nada para você. Não libera o cartão de crédito para você fazer uma feira. Eu te amo, não compra uma roupa, não faz uma surpresa, não leva para um restaurante. Ontem, diga de passagem, eu levei minha esposa para um restaurante, viu? Ficamos a sós, eu e ela e eu. Desligamos o telefone, botamos assim do lado e ficamos os dois sozinhos, né? E isso acontece sempre. E isso é muito importante. Então você quer uma pessoa que só diga eu te amo, 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 e não passe disso? Lógico que não. Lógico que não. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que
Deu. Deu. Deu o seu único filho, que mais precioso, de mais especial que ele tinha era dar. Então amar, meu irmão, se implica em doar, amar se implica em se entregar. Amar é isso. Amar é isso. Eu não estou querendo te convencer e persuadir para encher pastor de presente, não. É para viver a essência do amor. É para você que possa honrar o seu líder, dando mais do que presente, sendo um presente na vida deles. Porque você lembra que os reis vieram do Oriente, trouxeram o quê? Ouro, incenso e mirra. Mas os pastores vieram do campo, trouxeram o quê? Nada. O maior presente dos pastores foram a presença. Eles se compareceram. E às vezes tudo que o líder quer não é seus presentes, não. É a sua presença. E o maior presente é justamente na vida de um líder, é a sua presença. É a sua presença. Os irmãos estão entendendo? Estão acontecendo? E agora eu quero concluir, abrindo a Bíblia em Romanos 13. Romanos 13. Eu espero que a partir de hoje os marmanjos de plantão comecem a preparar presente para suas esposas. E que as esposas digam amém. Eita, só as que disseram amém vão receber. Depois vai ter uma sindicância ali com o pastor. Os homens vão se reunir. Pastor, rapaz, que palavra foi essa, pastor? Manere pra gente, pastor. Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 8. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação. Vamos ler melhor o versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação. É interessante quando a Bíblia não entra no critério. Poderia dizer, de modo que aquele que se opõe à autoridade justa, de modo que aquele que se opõe à autoridade boa, mas a Bíblia diz, seja ela justa ou injusta, seja ela boa, seja ela má. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, aí é forte, irmãos. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Meu irmão, conselho que eu te daria, tenha compaixão. Se você não tem compaixão da sua vida, tenha compaixão da sua família. Tenha compaixão. Porque no final sofre quem está no mesmo barco. É quando a atitude de um homem leva todos a perecer. Lembra de Jonas? O que é que o capitão do navio tinha a ver com a desobediência de Jonas? Nada. Mas o que foi que aconteceu? Todos perderam. Se você ler o texto bem, as entrelinhas do texto têm mistérios incríveis, irmãos. Eles pegam suas mercadorias e jogam ao mar. O prejuízo financeiro que aqueles homens tiveram foi exorbitante. Mas esqueça Jonas. Lembra de Acã? Quando ele esconde os tesouros de Jericó. Lembra de Acã? Depois Israel vai para a guerra com os homens de Ai. E ali perde a guerra. Foi o maior vexame na história de Israel. As mulheres choram porque se tornaram viúva, os filhos choram porque se tornaram órfãos, e tudo aconteceu por causa de um homem. Por causa de um só homem. Então, tenha cuidado, porque às vezes você começa a atrair maldição sobre a sua vida e atinge a sua família, que não tem nada a ver com isso. E não tem nada a ver com isso. E evidentemente a gente fala em diversos aspectos. Tenha cuidado em todos os sentidos. Versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Faz o bem. Faz o bem. Sabe algo que eu preciso dizer? É que o medo que nós temos de cometer o pecado da bajulação
nos faz cometer o pecado da desonra. Entenderam? O medo que nós temos de cometer o pecado da bajulação nos faz cometer o pecado da desonra. Estava aqui com um aluno meu, quarta-feira, aluno meu que vem de Delmiro, vem, vai, atravessa a ponte, vem de Alagoas para cá. Toda vez, ele diz bem assim: pastor Sidney, eu era muito amigo do meu pastor, mas depois as pessoas começaram a me chamar de xeleléu do pastor, e eu peguei e me afastei do pastor. Aí eu disse: irmão, não faça isso. Não faça isso. Eu lembrei agora da cena dele. Eu era muito amigo do pastor. Ele estava triste, sabe? Aí as pessoas começaram a me chamar de xeleléu do pastor. Eu peguei e me afastei dele, pastor. Aí eu fui orientar: não faça isso, meu irmão. Quem foi que falou? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não avalie o que falaram, avalie quem falou. Gente, cuidado. Elias vence 450 profetas em um dia, mas no outro dia ele está escondido na caverna desejando a morte. Deus envia 3 vezes o anjo e ele não quer anjo. O anjo não resolve o problema, ele quer morrer. Até que Deus diz: toma vergonha na cara, miserável. Como é que tira alguém da caverna? Dizendo, expulsando ela: sai da caverna. É interessante que Deus dá tarefa àqueles que estão sem tarefa. Sai da caverna porque tua caminhada é sobremodo longa. Ainda tem muita coisa para realizar na tua vida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: qual foi o erro de Elias? Foi dar ouvido à voz do inimigo. Gente, escute isso. O importante não é o que fala, é quem fala. Quem é que está falando? Aí você vai julgar quem está falando. Eu disse para esse jovem: olha, quase eu digo o nome dele agora. Luiz estava nesse dia, não era Luiz? Aí eu disse bem assim: ó, meu amigo, o importante não é o que fala, é quem fala. Deixa eu lhe dizer o seguinte: fica perto do teu pastor, porque quando a unção descia sobre a tenda de Moisés, quem estava na porta de Moisés era Josué. Moisés tinha filhos, um dos filhos de Moisés era Gerson. Moisés tinha vários filhos, mas quando Moisés ora a Deus, Moisés ora assim: Deus, eu te peço que Josué seja o sucessor. Ele reconheceu que Josué foi mais presente do que os filhos, foi mais próximo do que os filhos. Isso é forte, né? Deus disse: não tem dúvida. É ele mesmo. Quem foi que assumiu? Josué. E Josué conseguiu o que Moisés não conseguiu: conquistar a terra prometida. Moisés desejou pisar lá e Deus disse: não vai pisar, você vai ver de longe. Mas Josué, esse vai não só pisar, como viver, conquistar e reinar durante a terra. Meu irmão, vocês estão entendendo o mistério que está sendo revelado aqui? Isso é tremendo. A unção que desce. Cadê o seu Nelton? Nelton está ali, né? Nelton tem uma estratégia, viu, gente? Quando está num casamento, aniversário, aí diz bem assim: olha, o segredo é ficar perto da mesa onde o pastor está sentado. Ele descobriu isso, aí ele começou a revelar esse segredo. Ele senta lá e vem os garçons trazendo as coisas e ele só de boa. O último casamento que a gente teve isso, foi o casamento de Mariana, né? O casamento de Mariana com o Manuel, Mariana aqui. Ele sentado, disse: eu quero estar sentado na mesa que o pastor está sentado. Aí de repente vinha, ele disse: eu não digo. Ou seja, as bênçãos vêm de Deus, sabe? Ela respinga naquele que está perto. O rapaz que disse isso, esse ano, está sendo separado do pastor, para ser pastor. O pastor lá de Delmiro ligou para mim e disse: como é ele aí? Eu disse: desse jeito, gente boa, menino bom, só precisa ser instruído. Ok, quando ele se formar aí, eu vou entrar em contato com a convenção e pedir a consagração dele. A honra que você respeita é a honra que você atrai. A honra que você respeita é a honra que você atrai. Por fim, o último versículo, 1 Samuel 11, 22. Não poderia encerrar sem ler esse versículo. 1 Samuel 11, 22.
Tá errado, alguém mudou aqui. Deixa eu encontrar. É o texto que diz que o pecado de desobediência é como feitiçaria. Oi? Esse texto diz que o pecado de desobediência é como feitiçaria. Primeiro Samuel 15, 23. Que diferença, viu? Primeiro Samuel 15, 23. Eu quero encerrar com esse versículo aqui, gente. Escuta isso. Versículo 22 diz: porém Samuel lhe disse: tem porventura o Senhor como tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. É forte, né, gente? Deixa eu só elucidar, se você não entendeu. Quando alguém se levanta contra uma autoridade espiritual, essa pessoa comete o pecado de feitiçaria. E para Deus é como idolatria. Vou ler. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, você está obstinado, sabe? Mente cauterizada, você está obstinado. É como a idolatria e culto a ídolo. Você está cultuando ídolos. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Palavra de Deus. Mas pastor, e se o líder estiver errado? Deixa eu te dizer aqui, isso é importante, né? Se o líder estiver errado, ora, e continua sendo bênção. Lembra de Eli, sacerdote Eli? Pai de Ofne e Finéias, perdeu a sua vida, perdeu o seu filho. Lembra dele? Lembra quando Ana foi orar? O homem não tinha nem discernimento, ele pensou que a mulher estava bêbada. Você está bêbada? E ela disse: não, meu pastor, eu não estou bêbada, eu estou em desespero. Aí interessante que ela não ficou magoada, não ficou com celeuma, não pediu para sair da igreja. Vamos embora, não volto mais aqui. Não pediu para sair da igreja, não abandonou a igreja, ela ficou lá, explicou a situação e Deus honrou, sabe quem? O profeta. O profeta sem discernimento. Vai, que Deus vai te conceder o que você recebeu. Deus usou a autoridade do sacerdote. Você conhece ali, você conhece Samuel. Ei, concluindo, por favor, preste atenção. Me diga quando foi que Samuel desrespeitou Eli. Me diga uma só vez. Deus, se você conhece a Bíblia, Deus se revelou a Samuel. Samuel não entendeu. 2, 3, na quarta vez ele vem entender por orientação de Eli. Ele diz bem assim: meu filho, se essa voz vier ele chamar novamente, diga: eis aqui teu servo. E assim foi. E Deus começa a dizer o que vai fazer. Deus vai dizer: vai vir juízo sobre a casa de Eli, vou matar ele, vou matar seus filhos. Deus começa a dizer. No outro dia Eli disse: Samuel, o que foi que Deus te disse? Se você for olhar o texto, Samuel temeu dizer ao sacerdote o que Deus tinha lhe dito. Ele disse: diga, não esconda. E aí Samuel disse tudo, mas continuou na casa de Eli, continuou servindo Eli,
continuou sendo bênção na casa de Eli. Você está entendendo, irmão? Deixa eu lhe dizer, Saul foi um bom líder? Não, nunca foi. Quer dizer, no início foi até. Mostre o momento que Davi desonrou Saul. Me mostre o momento que Davi desonrou Saul. Não há, né? Não houve. Você está entendendo? Então, mas se o meu líder é ruim, você está aqui, faz parte do ministério, mas eu não gosto do meu líder. Se meu líder é ruim, talvez seja o seu grande questionamento, o drama e dilema. Deixa eu lhe dizer o seguinte, Daniel capítulo 2, Marco antes diz, Deus estabelece reis, Deus remove reis, muda tempo e estações. Se isso não é suficiente para você, Gálatas capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso colherá. Quem semeia na carne, colhe na carne. Quem semeia no espírito, colhe no espírito. Se você não confia no homem, tudo bem, direito seu. Mas deixa eu te pedir uma coisa, confie em Deus. Confie em Deus. E se você acha que Deus não está agindo, enquanto Ele não age, na sua perspectiva, esteja honrando, esteja respeitando. Isso é importante dizer porque existem muitos líderes ministeriais aqui que são desonrados. E quem me conhece sabe, eu respeito a autoridade de um líder. Mas pastor, o líder falou, ele falou o quê? Então é isso mesmo. Eu posso até discordar do líder. E se isso acontecer, eu chamo o líder depois e diz bem assim, olha, é melhor agir dessa forma, dessa maneira. Isso eu faço com minha esposa na criação dos meus filhos. A gente não pode tirar a autoridade um do outro. Se eu errar, ela vai ver e vai ficar calada. Se ela errar, eu vou ver e vou ficar calado. Depois, quando eles não estiverem presentes, a gente chega e diz bem assim, olha, não concordei, não achei sábio, não achei prudente. Mas na frente deles nunca. Não posso tirar a autoridade da mãe, nem a mãe pode tirar a autoridade do pai. Da mesma forma é com líderes e eu fico agindo assim. Chego para um e digo bem assim, olha, você poderia ter feito dessa forma. Mas se você é liderado e se você vier me procurar para falar mal do seu líder, deixa eu te dar um recado. Perdeu tempo. Eu não vou lhe dar crédito. São princípios, meu irmão. Mas pastor, a Bíblia diz, não aceite denúncia contra presbítero, exceto por 2 ou mais testemunhas. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, vê alguém falar mal do diácono, eu digo, você veio falar mal do diácono? Eu vou dizer ao diácono tudo que você falou, agora você precisa ter 2 e 3 testemunhas para confirmar. É isso que a Bíblia diz. Princípios do reino para as nossas vidas. Então, várias testemunhas para confirmar aquilo que foi dito para que a paz venha se perpetuar em nosso meio e para que não venhamos ser menino. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas eu cresci, deixei de ser menino. Temos que deixar de ser menino e vivermos a maturidade espiritual. Concluo mais uma vez. Mas eu não concordo. Bom, você tem todo o direito de não concordar. Mas lembre que a Bíblia lhe instrui a se submeter. Que a Bíblia lhe instrui a obedecer. Esse é o alfabeto cristão. O-B-D-C. Amém, meus amados? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.